os níveis de organização do ser humano. Como que é formado? Ô, tia, você passou um dever. No finalzinho da aula passada, passei um dever. Sim. Que dever? A gente já corrigiu, João, se for o do dicionário que era pra pesquisar. Ah, tá. Então acho que não vi no dia. O que é célula, É como tinha já feito. corrigimos, porque na aula de feira a gente teve 2 aulas, então a gente copiou esse exercício e fez e corrigiu. E corrigimos aquelas palavrinhas do dever de casa também. Isso foi o que a gente fez na aula passada, na terça-feira. Corrigimos as palavrinhas do dicionário, depois a gente copiou esse exercício, eu dei um tempinho para vocês responderem, a gente corrigiu, e a gente ainda falou um pouquinho sobre o que a gente ia ver hoje, tá? Sobre a matéria de hoje. Só que a gente só estava conversando sobre o que a gente ia ver. Hoje eu vou passar para vocês algumas informações, aí essas informações vocês vão precisar copiar, tá? E aí eu vou explicar novamente mais algumas coisinhas que vão aparecer aí. Certo? Podemos começar, então? Sim. Vou colocar a tela para vocês copiarem. Espera aí. Espera aí que ela já vai chegar aí. Vê se vai chegar aí. Chegou? Chegou, tia. Então, vocês vão colocar a data de hoje, dia 11/2. Essas informações são de ciências também, por enquanto a gente só está vendo ciências, então quem já tiver aí o caderno novo já pode copiar. Quem estiver copiando no caderninho de rascunho, aí depois passa ali para o caderno novo, tá? Porque vocês vão precisar dessas informações para estudar. E aí depois que vocês... Deixa eu ver se já dá para subir um pouquinho. Para vocês verem o dever de casa. Vê se está dando para ver, do título até o dever de casa. Tá, tia. Dá pra ver até o número 1. Tá? Isso, é até o número 1 mesmo, é só o número 1. Bom, então, no finalzinho da aula de terça-feira, nós chegamos a comentar um pouquinho sobre esses níveis de organização do ser humano. O que significa isso? Níveis de organização é como o ser humano é formado, tá? Então, quando a gente olha assim um ao outro, né? Quando eu me olho no espelho, quando eu olho para vocês, eu consigo ver um ser humano completo. Só não consigo ver o que está dentro, né? Aí, para a gente visualizar o que está dentro, os órgãos que estão dentro da gente, a gente vai precisar da ajuda de um exame médico, né? Ou então, quando a pessoa está fazendo uma cirurgia, uma operação, aí a gente consegue visualizar o que está por dentro. Mas olhando assim para vocês, eu consigo
observar que vocês são compostos por diversas partes e que esse organismo todo aí de vocês está completo, tá? Quando a gente tem o ser humano completo, né, um organismo, para a gente ter um organismo, antes a gente precisa de ter coisas menores até formar um organismo. E aí, na semana passada, a gente fez um texto que falava sobre as células. Aí eu falei para vocês, ano passado, que todos os seres que são considerados seres vivos, para serem seres vivos, possuem células. Aí a gente fez um exercício sobre células, e nesse exercício falava que quando um ser ele tinha apenas uma célula, ele era chamado de unicelular. E quando esse ser era formado por várias células, ele era considerado um ser pluricelular. Nós, seres humanos, nós somos seres pluricelulares. Nós temos diversas células, tá? Milhões de células, trilhões de células. Cada pessoa tem a sua quantidade. Então, o primeiro item para se formar um corpo, né? O primeiro item, assim, de suma importância para a formação do corpo são as células. Só que para se formar uma célula, nós temos algumas coisinhas antes, tá? Que é esse esquema que aparece aí no finalzinho do texto para vocês. Esse esquema, a gente vai ter que guardar ele dentro da cabeça da gente. E nessa ordem certinha, tá? A gente não vai poder tirar essa ordem aí, trocar essa ordem. Que essa ordem é a ordem da formação do organismo, do ser humano. Então, para que tudo seja formado, tanto nós, seres humanos, como qualquer outra coisa, tudo se inicia através de átomos. Ano que vem, quando vocês estiverem no 9º ano, vocês vão estudar um pouquinho melhor sobre isso, sobre essa parte de átomos. Mas eu já posso dizer para vocês, assim, de uma forma bem simples, que átomo é a menor partícula que forma o universo. Então, tudo que a gente tem ao redor da gente, tem gente aí que está no quarto, tem gente que está na sala, tem gente que está na cozinha. Tudo que vocês olharem ao redor de vocês, que vocês puderem observar aí, todos esses objetos, todas essas coisas, são formadas por átomos. Aqui em cima da minha mesa, por exemplo, eu tenho diversos materiais. Tenho régua, tenho uma garrafinha, tenho caneta, tenho lápis, tenho celular, tenho agenda, tenho caderno, tenho folha. Todos esses exemplos aqui que eu dei para vocês, todos eles têm estojo, todos eles são formados por átomos. Então, o átomo é a menor partícula que forma o universo. Para ser considerado um átomo, a gente tem que ter massa e tem que ocupar um lugar no espaço. Então, por exemplo, eu tenho uma régua. A minha régua, ela tem massa, porque ela tem um peso. Se eu colocar essa régua na balança, eu vou descobrir o peso dela. E ela ocupa um lugar no espaço. Ela estava aqui em cima da minha mesa, ocupando aqui o espaço da minha mesa. A garrafinha. Eu tenho aqui uma garrafinha em cima da minha mesa. Ela tem massa, ela tem um peso. E ela está ocupando aqui um espaço também da minha mesa. Então, tudo no universo que tem massa e ocupa um lugar no espaço, a gente vai ter a comprovação de que tem átomo ali. Então, na garrafa tem átomo, na régua tem átomo, no caderno tem átomo, porque tudo é formado por átomo, inclusive a gente. Quando a gente tem vários átomos juntos, nós vamos ter moléculas. Então, a gente também tem moléculas de tudo quanto é coisa. Ano que vem também a gente vai estudar um pouquinho melhor sobre isso. A gente tem as moléculas de hidrogênio, a gente tem
moléculas de oxigênio, tem as moléculas da água, né, para formar o H2O, temos ali moléculas ali. Então, tudo o que a gente tem aqui no universo também é formado por moléculas, porque as moléculas são conjuntos de átomos. E aí, quando a gente tem essas moléculas, se a gente juntar várias moléculas ao mesmo tempo, nós vamos ter o que chamamos de organelas, tá? Que são pequenos órgãos. A gente viu no texto lá da célula, que dentro da célula a gente tem pequenos órgãos, que podem ser chamados de organelas também. Se a gente juntar várias organelas, a gente vai ter a célula, que foi a nossa matéria da semana passada, e o exercício da aula passada também. Então, eu falei para vocês que no corpo humano nós temos milhares, milhões de células, bilhões de células, trilhões de células, tá? Cada partezinha do nosso corpo, todas as partes aí que vocês imaginarem, que vocês pensarem, vai ter a presença de célula. Então, por exemplo, se eu pensar na minha unha, na unha tem célula. Se eu pensar na minha pele, na pele tem célula. Se eu pensar num fio de cabelo, no fio de cabelo tem célula. Se eu pensar num pelinho, nesse pelinho tem célula. Todas as partes do nosso corpo são formadas por célula. Se a gente tiver um conjunto de células, aí nós vamos ter o que a gente chama de tecidos. Esses tecidos, eles também podem ser de tipos diferentes. Então, a gente tem o tecido da pele, que a gente comentou na terça-feira, que é o tecido epitelial. A gente pode ter o tecido sanguíneo, que é o tecido do sangue. A gente pode ter o tecido articular, o tecido muscular, tá? Então, quando a gente junta várias células, a gente vai ter o que a gente chama de tecidos. Tecidos são conjuntos de células. O nível que a gente está é sempre relacionado ao anterior, tá? Então, se eu tenho tecidos, tecidos são conjuntos de células. Se eu tenho células, células são conjuntos de organelas. Se eu tenho organelas, o que as organelas são? São conjuntos de moléculas, e assim vai. Quando a gente tem vários tecidos juntos, quando a gente tem o tecido epitelial, a gente tem o tecido sanguíneo, o tecido articular, o tecido muscular, todos os tecidos juntos, vão se formar os órgãos. E aí vocês deram alguns exemplos também na aula de terça-feira. Falaram pulmão, falaram rim, falaram estômago, coração, cada um deu um exemplo. Quando a gente junta esses órgãos, nós vamos ter os sistemas. Só que nos sistemas, quando a gente tem um sistema, geralmente esses órgãos, eles precisam se combinar, tá? Eu não posso, por exemplo, juntar o estômago com o coração, porque a função do estômago é uma e a função do coração é outra. Então, quando a gente cita, né, os sistemas que eu citei para vocês, o digestório, o respiratório, o cardiovascular, todos esses que estão escritos aí no texto, os órgãos, eles precisam combinar, porque eles precisam trabalhar de forma conjunta, eles trabalham juntos. Então, o estômago não tem nada a ver com o coração, como que eles vão trabalhar junto? Então, o estômago, ele vai trabalhar junto com o intestino, ele vai trabalhar junto com o esôfago, com a boca, que todos esses órgãos têm a ver com o sistema digestório. Aí o coração, ele vai trabalhar com os vasos sanguíneos, que são as artérias, as veias, os capilares. E aí a gente tem um sistema que a gente chama de sistema cardiovascular ou circulatório. Tá? Em alguns livros a gente encontra
como cardiovascular, em outros livros a gente encontra como circulatório. E aí eles, trabalhando assim em conjunto, a gente vai ter o nosso organismo, o corpo todo completo, tá? Bom, o que a gente precisa saber, então, a princípio desse texto aí? Que o corpo humano, o ser humano, ele é organizado em níveis, e que esses níveis, eles precisam ser respeitados de acordo com essa ordem que está aí. A partir de hoje, vocês já vão colocando aí na cabecinha de vocês essa ordem. Átomos, moléculas, organelas, células, tecidos, órgãos, sistemas e organismos. Alguns livros não colocam átomos, moléculas e organelas, não. Já começa logo de células, tá? Só que como a gente viu as células na aula passada e na semana passada, o texto, eu sempre coloco átomo, molécula e organela, porque se colocar o início a partir de célula, eu acho que fica confuso. Porque como que se forma uma célula? A gente não viu. Então, a gente agora, nessa sequência aí, a gente sabe que para a gente ter células, a gente precisa ter átomos, moléculas e organelas. Juntando esses três aí, vão dar as células. Quando a gente tem um conjunto de células, vamos ter os tecidos. Quando a gente tiver um conjunto de tecidos, vamos ter os órgãos. Quando a gente tem um conjunto de órgãos, vamos ter os sistemas. E quando a gente tem o conjunto de todos os sistemas, que são esses que estão escritos em cima, a gente tem o organismo, ou seja, o corpo completo. Certo? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre isso? Não? Acho que não, tia. Não, tá tranquilo, tio. Aí, como que vai aparecer isso para a gente estudar, né? A partir de agora, não. Quando a gente começar a usar o nosso livro. Quando a gente olha assim para a gente e observa o nosso organismo, a gente vê que tem muita coisa dentro da gente, né? E que se a gente tiver que estudar tudo misturado, a gente não vai conseguir entender. Aí o 8º ano, né? Ele é composto, basicamente, quase todos os capítulos que vão aparecer lá no nosso livro, é um capítulo ou outro que foge um pouquinho dessa organização do ser humano. A maioria dos capítulos vão trazer assuntos relacionados ao nosso corpo e aos sistemas. Então, a gente vai acabar estudando um pouquinho sobre quais são os órgãos que compõem o sistema digestório, como que ele funciona, tá? Quais são os benefícios que eles trazem para a gente, tá? Se estiver funcionando direitinho. Quais são os malefícios também que ele pode trazer caso não funcione bem? E aí a gente vai ver alguns problemas, por exemplo, no sistema digestório. Tem gente que tem problema de estômago, tem gente que sente azia, né? A azia é um problema relacionado ao sistema digestório, e aí a gente vai estudar. Eu lembro que ano passado, muitos alunos aí da turma de vocês, assim que começou essa pandemia doida, e que a gente começou a estudar o coronavírus, muitos alunos ficaram preocupados porque tinham problemas respiratórios, né? Gabriel comentou, vários alunos comentaram que tinham problemas respiratórios. E aí ficaram preocupados porque se pegasse, poderia, de repente, evoluir a doença com mais gravidade. Então, nós vamos, durante as nossas aulas, enquanto a gente estiver vendo os sistemas, nós vamos ver de forma separada
e vamos entender cada tipo de sistema. Sempre vai apresentar lá no livro os órgãos que compõem esse sistema, qual é a finalidade dele, para que ele serve, os benefícios que eles causam no nosso corpo e também os malefícios, se a gente tiver alguma doença, tá? Então, em todos os sistemas vão ser sempre a mesma coisa. Nós vamos estudar os órgãos, vamos estudar a função desse sistema e vamos estudar também algumas doenças relacionadas a esse sistema. Então, vão ter exemplos aí, às vezes, na nossa sala, de alguns sistemas, que vocês vão poder relatar, professora, eu tenho um problema assim, eu tenho um problema assado, o meu pulmão é assim, ou o meu coração é assim. E aí a gente vai comentando e vocês vão perguntando também, a gente vai acabando tirando as dúvidas do que a gente ainda não sabe, tá? Então, por exemplo, agora eu dei 2 aulas lá na 8.2, eles perguntaram uma dessa. Eles fizeram esse texto aí também e fizeram um monte de perguntas. Perguntas que às vezes tinham a ver, mas às vezes tinham coisas também que nem tinham a ver, mas que como se trata do nosso corpo e a gente tem dúvida, então tem sempre a ver. Às vezes vocês vão querer perguntar uma coisa que não é necessariamente desse assunto que a gente está tratando, mas como vai tratar do corpo humano, não tem problema. A gente vai poder comentar, tá? Então, tudo que vocês quiserem falar ou souber de alguma coisa e quiserem comentar sobre o corpo, sobre o funcionamento do corpo, sobre alguma doença, ou que ficou sabendo que alguém está com alguma doença e quiser relatar, vocês vão poder contar durante as nossas aulas, certo? No dever de casa, o que vocês vão fazer no dever de casa? No dever de casa, vocês vão ou procurar num dicionário, ou então vocês vão procurar na internet, aí fica a critério de vocês. O importante é que vocês façam uma pesquisa, tá? Aonde vai ser, aí fica a critério de cada um. Se tiver o dicionário, pode ser no dicionário. Quem não tiver, aí procura pela internet. Vocês vão procurar o significado dessa palavrinha aí em destaque, que é anatomia, tá? Eu já posso adiantar que o significado dessa palavra é um estudo que a gente vai fazer durante todo esse ano, tá? A área que a gente vai estudar, ela tem a ver com essa palavrinha aí, com a anatomia. Na aula passada, salientou até bastante coisa relacionada a essa área, porque ela assiste, às vezes, algumas séries, né, Sabrina? Tem a ver com as nossas aulas. Então, nessas séries, nessas séries elas apresentam ou alguns problemas de saúde que o ser humano tem, né? E ela é bem legal, né? E aí, se vocês assistem, a gente vai poder falar sobre assuntos que comentam ali naquela série, tá? A gente vai poder utilizar. Alguns alunos também costumam ter, igual o Lucas Felipe me mostrou na outra turma, ele me mostrou que ele ganhou de aniversário um atlas do corpo humano. Então, geralmente, alguns alunos também costumam ter esses livros em casa. E aí também vão poder usar, tá? Nas nossas aulas, porque também tem bastante informação nesses atlas de corpo humano. Então, também é bem útil. Quem tiver, também pode
Ah, estão falando que todo mundo morre no final. Eu nunca assisti, não. Eu já ouvi falar, mas nunca assisti essa série, não. Eu gosto muito da CSI, né? Que é uma série também que eles investigam, é um grupo, né, de peritos criminais que investigam sempre um assassinato ou a causa da morte de alguém. E aí eles trabalham com relação a, né? Todo crime sempre deixa uma pista. E aí eles vão em cima dessas pistas para dar aquele crime. Então, às vezes, aparece também nessa série do CSI bastante coisa sobre anatomia. Porque aí, às vezes, eles precisam fazer autópsia no corpo para poder ver o porquê, de que aquela pessoa morreu, se foi daquilo que foi colocado no atestado de óbito, né? Então, assim, é bem interessante essa série. Então, assim que vocês tiverem contato e quiserem relatar, né, vocês vão poder contar aulas, tá? Vão ser aulas, assim, que a gente vai trocar bastante informação, certo? Então, vão terminando de copiar aí, que eu vou fazer a chamada para depois a gente ver o que a gente copiou aí nesse texto. Ana Bárbara. Presente. Ana Clara. Aqui. Arthur. Presente. Breno Dias. Não veio. Diana. Presente, tia. Gabriel Cabral. Ok, Gabriel. Gabriel Ribeiro. Gabriel Maurício não tá, não, né? Não assiste, não. Né? Gabriel Soares. Júlia Rodrigues. Cadê Júlia? Não. João Gabriel. João Pedro. Aqui. Ok, João. José Augusto. Presente. Ok, José. Júlia de Lima. Cadê Júlia? Kemily. Ok, Kemily. Pedro Lucas. Pedro, cadê você, Pedro? Rafael. Ok, Pedro. Rafael, cadê Rafael? Rafaela. Rebeca. Presente.
Renan, Presente, tia. Sabrina, tá bom, Sabrina, ok. Stephanie, Presente. Tiago, ok, Stephanie, Tiago, Vitória, Tiago, já te vi. Vitória, Yasmin Rezende, Presente. Igor e Júlia Paixão. Cadê Júlia? Não? Bom, então vamos lá, ó. Todo mundo já copiou o texto? Então vamos lá. Bom, no primeiro parágrafo do texto, vem uma informação importante, tá? Que está relacionada com o título do texto. Então, o título do texto, ele fala de níveis de organização do ser humano, e aí, logo no primeiro parágrafo, ele vem falando sobre esses níveis de organização. Então, ele comenta que o corpo humano existe diferentes níveis de organização. Não é uma coisa só, são vários níveis, tá? Que é essa sequenciazinha que aparece no final do texto. Então, ele é formado por diferentes níveis. Existem alguns níveis que a gente consegue visualizar a olho nu, com os nossos olhos. E existem alguns níveis que a gente não consegue visualizar a olho nu. Alguém sabe me dizer quais são, aí dessa sequência que a gente anotou, quais são os níveis que a gente não consegue visualizar a olho nu e quais são aqueles que a gente consegue visualizar a olho nu? Alguém sabe? Só de ler essas palavrinhas aí, dessa sequência, quais que a gente consegue visualizar? A gente consegue visualizar as células? As células Não. dá para a gente ver a olho nu? Não. Não. Os tecidos, a gente consegue ver? Não. Ou conseguimos? Eu não sei. Os órgãos. Sim, os tecidos a gente consegue. Por exemplo, aqui a pele é o tecido epitelial. A gente consegue ver a nossa pele a olho nu, certo? Então, os tecidos a gente consegue, tá? Os órgãos, consegue? Conseguimos. Claro que dentro da gente... Não, mas se a gente tirar, né, a gente consegue, certo? Sim. Os sistemas, a gente consegue saber quem é o sistema digestório, quem é o circulatório, o urinário, dá para ver isso a olho nu? Acho que... Como assim? Eu não Dentro entendi. da gente, mas se a gente pudesse abrir, dá? Ah, conseguimos ver. Daria. Sim, né? E o organismo todo, a gente consegue ver? Eu estou vendo vários aí na minha frente. Quem está com a câmera aberta, eu consigo ver o organismo completo, né? Que é o corpo de vocês, tá? Então, ó, dessa sequência aí desses níveis de tecido, a gente consegue visualizar a olho nu, tá? Depois a gente vai fazer uma atividade, um exercício com relação a isso. E de átomo até célula, essas partes, elas são muito pequenininhas, então elas precisam da ajuda de um microscópio, e um microscópio bom, tá? Um microscópio potente, não é qualquer microscópio não, porque
Tem alguns microscópios também que não dão para visualizar um átomo, molécula, não dá, não. Tem que ser um microscópio bom, que é o microscópio eletrônico, tá? Sim, Gabriel, a língua é um órgão, sim. É um órgão que ele não entra em fadiga em momento algum, tá? É um órgão do sentido do paladar. Ele é o único órgão, e é um órgão que tem muitos músculos, que não entra em fadiga, ou seja, ele não se cansa nunca. Por isso que a gente fala o tempo todo e a língua não fica cansada. Quando vocês estão na sala, né, vocês conversam a beça, fala o tempo todo. Por quê? Porque a língua é um órgão, mas ele é um órgão que não entra em fadiga, tá? Ele não se cansa nunca. E é um órgão que tem, estão rindo, né? Mas é verdade. É um órgão que tem a presença de músculos, e esses músculos são incansáveis, tá? Eles trabalham o tempo todo. Então, é o órgão do sentido do paladar, tá? Bom, aí, ó, então, eu estava falando do microscópio, né? Para a gente visualizar o átomo e a molécula e as organelas, precisa de um microscópio eletrônico, que é um microscópio mais potente. Já para ver uma célula, aí já pode ser um microscópio óptico, que é um outro tipo de microscópio, que é aquele comum que tem em laboratório mesmo, tá? Aí já dá para ver já as células. Então, de átomo até células, a gente precisa de um microscópio. De tecidos até organismo, aí a gente já não necessita de nenhum aparelho, não. A gente consegue ver a olho nu, tá? Bom, e aí nos outros parágrafos, ele vem numa sequência, dando a definição de cada nível, tá? Então, quando a gente tem um grupo de células ou um conjunto de células, nós vamos ter os tecidos. Quando a gente tem um conjunto de tecidos, nós vamos ter os órgãos. Quando a gente tem um conjunto de órgãos, nós vamos ter os sistemas. E quando a gente tem um conjunto de sistemas, a gente vai ter o organismo todo, tá? A gente vai ter uma atividade também na próxima aula sobre essas informações. Aí, no parágrafo de baixo, ele cita alguns sistemas. Eu até coloquei aí em destaque, em negrito, que são os principais sistemas que nós vamos ver durante esse ano, tá? Então, a gente vai entender um pouquinho melhor o sistema digestório, o sistema respiratório, o cardiovascular, o urinário, o nervoso, o esquelético, o articular, o muscular e o genital. Por isso que eu fiz aquelas perguntas para vocês no finalzinho da aula passada. Quem sabe me dizer o que estuda o sistema esquelético? Aí vocês responderam no chat, ossos, o articular, articulações, né? Porque a gente vai estudar todos esses sistemas, cada um na sua vez, tá? Para a gente não confundir tudo. E aí, por último, vem essa sequência que a gente precisa memorizar. Tá? Não precisa ser logo, mas quando a gente tiver uma avaliação para fazer, ou um teste, ou uma prova, possivelmente essa sequência sempre cai nas avaliações, porque é o início de tudo. Se a gente não consegue entender essa sequência, e que nós somos formados por essa sequência, a gente não consegue entender o resto, tá? Por isso, então, que a gente está começando aí logo com essas informações antes da gente começar o livro, porque aí quando a gente começar a usar o livro, aí a gente já tem uma boa noção do que vai vir pela frente, certo? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário para fazer? Não. Até que não, chega tranquilo. Não. Hoje só a Gabriel perguntou da língua. Na outra turma, gente, eles falaram de tanta coisa. Falaram de útero, falaram de aborto, falaram de tudo.
Olha, tanta coisa que eles perguntaram que eu fiquei tonta. Mas porque lá, hoje foi o contrário da aula de vocês, né? Hoje a gente tem uma aula só e eles tiveram duas. Vocês tiveram duas na terça-feira e eles tiveram uma. Então, quando a gente tem um tempinho com duas aulas, aí dá tempo da gente fazer mais coisa. Então, eles perguntaram pra caramba hoje. Mas, então, tudo bem. Se vocês tiverem alguma dúvida ou algum comentário a fazer, que queiram fazer na próxima aula, nossa próxima aula agora vai ser na quinta-feira que vem, porque terça-feira é carnaval, aí a gente não vai ter aulinha de terça-feira. Mas na quinta-feira a gente vai estar junto de novo. Aí, se vocês lembrarem de algum assunto aí que queiram perguntar, anotem num papelzinho, e aí na quinta-feira vocês me perguntem. Oi, Sabrina. Tá, Rebeca, não tem problema não. Depois você pega a matéria com alguém, tá? Se depois de arrancar o útero, aí se quiser usar em outra pessoa, é isso? Se pode? Então, geralmente quando a pessoa tira o útero, ninguém tira à toa, tá? Tá tirando porque tá com algum problema grave. E geralmente é um câncer, tá? Então, quando o médico chega a autorizar a retirada do útero, é porque a mulher tá com um problema grave. Então, ela vai retirar e ele não vai ser usado mais em ninguém, tá? Não tem como. Agora, se ele estiver funcionando tudo bonitinho, normalmente, aí ele nunca é retirado. A mulher não tem esse poder de escolha, de, quero tirar meu útero, não, tá? Ela pode fazer o ligamento de trompas, que a gente vai estudar isso em programa de saúde, para poder não ter mais filho, mas tirar o útero, não. Só tira o útero se tiver algum problema, certo? Mais alguém? Não? Bom, então vocês podem dar uma paradinha aí, que agora é o horário do recreio de vocês. E aí, quinta-feira que vem, a gente se encontra de novo, tá bom? Um beijinho aí